E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre uma figura de linguagem muito conhecida, inversão. Eu vou explicar isso aí para vocês, fiquem ligados neste tutorial que isso vai ajudar muito vocês que estão se preparando para o vestibular, para concursos, vocês que estão estudando, voltaram a estudar, isso é muito útil para vocês. Fiquem antenados, valeu? Dando início para vocês sobre a figura de linguagem e inversão, o meu objetivo é poder conceituar essa figura de linguagem para que vocês possam saber identificá-la e também mostrar os tipos existentes de inversão, para que vocês possam saber diferenciar um do outro, em concursos, em vestibulares ou em alguma prova que vocês forem fazer, ok? E aí vocês inicialmente vão me perguntar o que é inversão. A inversão é uma figura de linguagem que consiste em mudar a ordem normal dos termos ou orações de uma frase com a intenção de lhes proporcionar destaque. É um recurso estilístico bastante empregado em literatura. Quando se fala que consiste em mudar a ordem normal dos termos ou orações de uma frase, o que se quer dizer aqui é que há um deslocamento do sujeito com o verbo, com os seus complementos, com o predicativo do sujeito ou até mesmo com o advérbio, ok? Este tipo de figura de linguagem é usada com a intenção de realçar a frase. A partir do momento que há esse deslocamento, há essa mudança de ordem na posição dos termos, vocês podem perceber que a frase é entonada de uma maneira diferente, ela é lida de uma maneira diferente, ela possui um realce, uma maneira que chama maior atenção. E é um recurso bastante empregado em literatura, aplicado em poesias, para poder fazer com que haja a rima, ok? E para poder chamar a atenção do leitor. Pode-se dizer também que a inversão é muito usada no nosso dia a dia. Vocês vão ver adiante os exemplos e vocês vão confirmar que realmente eles são usados no nosso dia a dia. Agora vou explicar para vocês aí os 3 tipos de inversão, que são anástrofe, hipérbato e síncese. Ok? São termos um tanto difíceis de compreender, porque são termos desconhecidos, mas logo vocês vão ficar acostumados com estes termos, ok? Porque antes de vocês memorizarem cada um destes termos, é importante que vocês saibam o processo de formação das palavras para que vocês possam conseguir memorizar. Falando inicialmente para vocês sobre a anástrofe, esse tipo de inversão consiste na inversão leve da oração, ou seja, ocorre um avanço de termo complementar sem prejudicar a interpretação. Vocês podem perceber aí que da palavra anástrofe, eu tenho aí o prefixo ana. O prefixo ana significa inversão, mudança. É importante deixar claro para vocês que, mesmo sendo um processo de inversão simples, há o destaque da palavra ou da ideia dentro da frase, ok? Passando um exemplo aí para vocês, para que vocês possam conseguir visualizar melhor a minha explicação. Nós temos aí várias frases. Temos a primeira frase de Mário Quintana. Tão leve estou que já nem sombra tenho. Vocês podem perceber que a adjunta adverbial tão, juntamente com o predicativo do sujeito leve, eles foram deslocados para o início da frase, proporcionando
um destaque à frase. E é exatamente por isso que eles estão no início da frase. Vocês podem perceber que até a maneira que a frase é lida, a entonação da frase muda com o processo de inversão. Então, essa frase, na forma direta, ficaria da seguinte maneira: estou tão leve que já nem tenho sombra. Vocês podem perceber que sombra e tenho também foram deslocados aqui. Agora a frase de Rubem Braga: passarinho, desisti de ter. Essa frase na forma direta ficaria desistir de ter passarinho. Passarinho é o objeto direto do verbo ter, porque quem tem, tem alguma coisa. Ok? E exatamente por passarinho estar no início da frase, separado em vírgula, porque foi deslocado, ele exerce uma função de realce. Ok? Um outro exemplo aí para vocês é um exemplo de Camões. Da lua os claros rutilavam, pelas argênteas ondas neptuninas. Vocês podem perceber que, na forma direta, essa frase ficaria da seguinte maneira: os claros rutilavam da lua pelas argênteas ondas neptuninas. Ok? Um outro exemplo aí para vocês é um exemplo do dia a dia. Aos netos, a avó deu chocolates. Essa frase, na forma direta, ficaria: a avó deu chocolate aos netos. Ok? Pode-se perceber aí que aos netos é um objeto indireto do verbo dar, porque quem dá, dá algo, no caso aqui é chocolates, a alguém. A quem? Aos netos. Eles foram usados no início da frase, e exatamente por serem deslocados, eles ficaram separados por vírgula, desempenhando aí um destaque à frase e sendo aplicados no processo de inversão, no primeiro processo de inversão conhecido que eu estou passando para vocês, que é a anástrofe. Temos aí mais um outro exemplo, que é a poesia de Álvares de Azevedo. Foi por ti que num sonho de ventura a flor da mocidade consumi. Vocês podem perceber que houve um leve deslocamento entre os termos, né, nesta poesia, para que houvesse a rima te consumir. Essa poesia, na forma direta, ela ficaria da seguinte maneira: foi por ti que consumi a flor da mocidade num sonho de ventura. Ok? Facilmente identificável e compreensível. Um outro exemplo aí para vocês é um exemplo muito utilizado no nosso dia a dia. Justo, eu imagino que é. Vocês podem perceber que frases como esta são usadas de uma maneira cotidiana em nossas vidas. A gente tem essa mania de deslocar a posição dos termos de uma frase quando a gente quer dizer algo, até mesmo por impulso, por uma questão de espontaneidade do idioma. Essa frase na forma direta ficaria: eu imagino que é justo. E o último exemplo é o exemplo de Fernando Pessoa: memória em nós do instinto teu. Essa frase aqui na forma direta, ela ficaria exatamente assim: memória do teu instinto em nós. Ok? Falando agora para vocês sobre o hipérbato, ele consiste na inversão brusca das palavras, comprometendo a clareza, entretanto não prejudica o entendimento. Como vocês podem perceber aí na palavra hipérbato, fazendo análise no processo de formação dessa palavra, fica claro que é usado o prefixo hiper, que significa excessivo, em grau muito elevado. Da mesma forma que na anástrofe, no hipérbato também há necessidade de fazer ênfase da palavra ou ideia, todavia permite o uso de uma linguagem flexível e desembaraçada. Flexível, quando se fala em flexível, o que se pretende dizer é uma linguagem
com maior agilidade. Essa agilidade é que possibilita uma inversão num grau mais elevado das palavras, de forma que não se prejudica a compreensão, ok? Agora nós vamos para os exemplos para que vocês possam entender melhor a explicação e conseguir absorver como se faz a análise adequada com relação ao uso deste tipo de inversão. Okay? Nós temos o primeiro exemplo aí de Gonçalves Dias. Do tamarindo, a flor abriu-se há pouco. Essa frase, na forma direta, ficaria: há pouco, a flor do tamarindo abriu-se. Daí vocês podem perceber que é um processo de inversão um pouco mais elevado se comparado com a anástrofe, ok? Segundo exemplo aí, nós temos uma famosa poesia de Fagundes Varela. Amo do nauta o doloroso grito em frágil prancha sobre o mar de horrores, porque meu seio se tornou pedra, porque minha alma descorou de dores. Vocês podem perceber aí que nos dois primeiros versos desta estrofe houve um deslocamento abrupto, violento, brusco dos termos, porém não houve dificuldade de compreensão. Ao colocá-los na forma direta, eles ficarão da seguinte maneira: amo o grito doloroso do nauta em prancha frágil sobre o mar de horrores. Ok? Próximo exemplo: essas que ao vento vêm, belas chuvas de junho. É uma famosa frase do escritor Joaquim Cardoso. Vocês podem perceber que houve um deslocamento brusco na posição dos termos, dos seus complementos, mas que mesmo assim é uma frase de fácil entendimento. Esta frase, na forma direta, ficaria: essas belas chuvas de junho que vêm ao vento. Ok? Próximo exemplo para vocês. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Vocês podem perceber aí que houve essa inversão violenta na posição dos termos para proporcionar uma ritmização na cadência dos termos de cada verso dentro desta estrofe, para proporcionar também a rima e a entonação desta poesia, ok? Passando para a forma direta, ficaria da seguinte maneira: Senhora, meus olhos partem tão tristes por vós, meu bem, que nunca vistes nenhum outros tão tristes por ninguém, ok? Vocês podem perceber que houve uma inversão bem exagerada na posição dos termos e dos seus complementos, mas o sentido da frase, a compreensão, a clareza da frase permanece, não tem dificuldade alguma de reorganizar a posição dos termos, ok? Um outro exemplo aí para vocês é do escritor Eugênio de Andrade. São como cristais as palavras. Na forma direta, essa frase ficaria: as palavras são como cristais. Vocês podem perceber que não foi deslocado apenas um termo ou uma ideia. Foram deslocados vários termos: o sujeito, o verbo e os seus complementos. Ok? Um outro exemplo aí é um exemplo usado tipicamente no nosso dia a dia. Brincavam antigamente na rua as crianças. Vocês podem perceber que na nossa linguagem cotidiana a gente usa construções como estas, ok? Por força e espontaneidade do idioma em si, que faz com que a gente faça construções como estas, mas facilmente compreensíveis, ok? Esta frase na forma direta ficaria: as crianças
brincavam na rua antigamente, ok? Agora, explicando aí para vocês sobre a síncese, que é o terceiro tipo de inversão, conceituando síncese, é um tipo de inversão tão violenta da ordem direta dos termos que causa desordem e torna complicada a compreensão. É considerado como um hipérbato exagerado. Então, eu falei para vocês sobre a anástrofe, ana, mudança, inversão. Anástrofe é uma inversão simples. Hipérbato, hiper, exagerado, excessivo. O hipérbato é uma inversão brusca se comparada com a anástrofe. Nestes dois casos, não há dificuldade na compreensão dos sentidos. A diferença entre a anástrofe e o hipérbato é que o hipérbato é uma inversão mais violenta que a anástrofe. Já na síncese, por ser um hipérbato exagerado, fazendo a análise do processo de formação da palavra síncese, síncese deriva do grego. Síncese significa confusão, mistura, ok? Ocorre um deslocamento exagerado, de tal forma que eu tenho dificuldade de entender o significado da frase ou o que aquele poema ou poesia quer transmitir, ok? Vamos aos exemplos aí para que vocês possam entender melhor. Nós temos aí a famosa frase do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Esta frase, na ordem direta, ficaria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Lembrando que Ipiranga é o nome de um riacho. Vocês podem perceber aqui que houve um processo de inversão violento, proporcionou a esta frase um destaque, um realce maior, e houve dificuldade de entendimento, ok? Um outro exemplo aí para vocês. Cobertor amarelo macio, a criança dormia nu. Este é um exemplo que foi colocado de propósito para vocês perceberem que os termos da frase foram violentamente distorcidos, causando dificuldade da compreensão da frase. Mas se vocês colocarem eles na forma direta, vocês irão compreender que na forma direta ele ficaria: a criança dormia no cobertor amarelo macio. É uma frase típica de crianças de 2, 3 anos que estão começando a fazer a aquisição do idioma, estão começando a colocar em prática o uso da língua e normalmente elas deslocam os termos, ok? A gente sabe que no nosso dia a dia, entre adultos, não há esse tipo de construção. Um outro exemplo aí para vocês: piscina mergulhou na gelada ele. É um exemplo parecido com o exemplo anterior, que na forma direta ficaria: ele mergulhou na piscina gelada. Passando aí para vocês mais alguns exemplos. Nós temos aí a famosa frase de Gregório de Matos: tu, diamante, o teu fim has encontrado. Esta frase na forma direta ficaria: tu has encontrado o teu fim, diamante. Vocês podem perceber que esta frase houve um deslocamento violento dos diversos termos na frase. Na locução verbal, has encontrado. No complemento, o teu fim, o diamante, ok? Houve uma posição aí variada e deslocada dos termos. E é exatamente por isso que ela é considerada como uma síncese. E um outro exemplo aí para vocês, um exemplo de Camões.
a grita se levanta ao céu da gente. Vocês podem perceber que essa frase, na forma direta, ficaria na maneira mais conveniente assim. A grita da gente se levanta ao céu. Vocês podem perceber que, devido ao fato de haver o deslocamento dos termos, em certos casos, quando o deslocamento é tão violento, há necessidade de fazer o uso da vírgula, ok? E este caso aqui também há dificuldade de compreensão exatamente por esse deslocamento abrupto e exagerado nos termos da frase, dificultando o entendimento, ok? Resumindo o conteúdo aí para vocês. Primeiro tipo, a anástrofe é uma inversão leve, provocando apenas um efeito surpresa passageiro e enfático na frase. Ou seja, há um deslocamento simples de um termo ou uma ideia, apenas proporcionando ênfase, proporcionando destaque na frase. Lembrando que ana significa mudança, ok? Hipérbato é uma inversão brusca que, ainda que prejudique a transparência da mensagem, não compromete a compreensão e sentido da mesma. Lembrando que hipérbato, o prefixo hiper significa excessivo, em excesso, exagerado. Ou seja, comparada com a anástrofe, é uma inversão brusca, porém, ainda há possibilidade de compreensão do sentido da frase ou do poema, ok? Já a síntese é uma inversão tão excessiva e exagerada que compromete a clareza e significado da mensagem, tornando-se obscura e incompreensível. Lembrando que síntese deriva do grego, que quer dizer confusão, mistura. Então, o propósito da síntese é fazer um deslocamento, uma mudança tão exagerada e violenta na posição dos termos, que faz com que se tenha uma dificuldade de compreender o significado da mensagem, ok? Normalmente usado também em poesia, principalmente. Então, este é o resumo que eu passei para vocês. Todo o conteúdo aí está de fácil acesso para todos, para que todos possam ver. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação. E é isso aí. Fiquem antenados. Valeu, muita paz para vocês.